Parentes de pessoas desaparecidas no temporal de Petrópolis começaram a fazer teste de DNA para ajudar na identificação das vítimas. Ainda há 89 desaparecidos e 181 mortes confirmadas. Como voltar à normalidade diante de uma cidade destruída e de centenas de famílias destroçadas? As escolas e muitos bancos estão fechados. O trânsito não flui. E boa parte dos comerciantes ainda não conseguiu reabrir as lojas. A maioria das coisas que estava no salão foi embora. Molhou tudo, estragou tudo. Não tem muito nem o que dizer. Foi triste. Total, perda total. O cinema sem filmes em cartaz traz no letreiro o que os moradores mais precisam agora. Hoje, a Polícia Civil começou um mutirão para identificar vítimas. Peritos coletam material genético de parentes de desaparecidos para fazer exame de DNA. O objetivo é confrontar a amostra genética desse familiar que está com seu ente desaparecido com o cadáver não identificado. Francisca perdeu os 3 filhos no Alto da Serra. Ela ainda não encontrou a mais velha, de 13 anos. Por isso, decidiu fazer o teste de DNA. Está muito triste, eu não estou nem acreditando, não. Ana Cristina está em busca do pai. Ele sendo idoso, o documento dele é muito antigo e ele não era do Estado, então dificulta mais ainda essa identificação. Então, talvez através do DNA a gente consiga uma resposta mais rápida. Equipes de resgate de 3 estados e do Distrito Federal estão empenhadas nas buscas. Neste momento, cães farejadores são fundamentais para localizar os desaparecidos embaixo de lama e escombros. São 54 animais nesse trabalho. A tragédia de terça-feira passada já é a maior da história de Petrópolis. Hoje as buscas se concentram em 7 pontos. Um deles, aqui, a Vila Felipe. Do início da madrugada até o fim da tarde, 8 corpos foram resgatados aqui. Máquinas ajudam a abrir o caminho, dão acesso aos locais mais difíceis. A Defesa Civil estima que 80 casas foram atingidas só no Morro da Oficina, o local onde há o maior número de vítimas. 62 até agora. Significa que de cada 3 mortes, uma foi nessa região. Chuva e trovoadas voltaram a trazer medo e apreensão para os moradores. As buscas estão sendo interrompidas mais uma vez. Muita água voltou a escorrer dos barrancos sem proteção, tornando o terreno ainda mais frágil. E novamente houve correria. Uma casa desabou na Vila Felipe. Caiu total, não tinha ninguém dentro de casa, entendeu? Só que está interrompido o rio. O problema agora é a água subir. Bombeiros e voluntários estão retirando neste momento moradores, de uma casa vizinha. Mais casas foram interditadas, deixando muita gente sem saber o que fazer. É uma dor que a gente não sabe o que vai acontecer para frente, né? Muito complicado. A Rainha Elizabeth II enviou hoje uma mensagem às vítimas da tragédia em Petrópolis. Disse que ficou muito triste e que está rezando por todos que perderam a vida, a casa ou pessoas amadas. E também pelos profissionais que estão trabalhando na região. Petrópolis convive há décadas com temporais e também com moradores em situação de risco. A única cidade imperial das Américas também foi a primeira a ser planejada. A pesquisadora Rafaela Facchetti, da Fiocruz, explica que, quase 180 anos atrás, o engenheiro alemão Júlio Keller já sabia que a área era sujeita a enchentes e deslizamentos. E por isso mesmo, ele projetou Petrópolis levando em conta uma série de regras. Ele estabelecia que os terrenos eram indivisíveis na sua profundidade, ou seja, deveria ter uma casa, com afastamento da rua, mas uma única casa por lote. Então, toda essa ocupação de encostas não poderia acontecer. Mas, ao longo do tempo, Petrópolis sofreu uma mudança drástica na forma de ocupação da cidade. Uma combinação perigosa com a chuva que, historicamente, sempre caiu em grande volume sobre a cidade. A maior quantidade foi registrada em 29 de agosto de 1952, 168 milímetros em 24 horas. A segunda maior em 1965. Depois, 1972.
Até a última terça-feira, quando Petrópolis recebeu quase 260 milímetros em apenas 6 horas, um recorde desde que o Instituto Nacional de Meteorologia passou a fazer a medição, em 1932. Rafaela, que também é engenheira civil, diz que a chuva sem precedentes que caiu sobre a cidade não é a única explicação para a tragédia que os moradores enfrentam agora. A gente não tem uma política habitacional, uma política pública habitacional de continuidade. As verbas para prevenção de desastre são poucas, burocratizadas, dependem de liberações e se perdem nos trâmites políticos. O registro mais antigo de uma enchente em Petrópolis é de 1850. Em 1930, um dilúvio deixou 30 mortos. Em 1966, uma sequência de temporais deixou 100 mortos e 200 casas destruídas. Em fevereiro de 88, 171 mortos, o pior desastre até então na cidade. Em maior ou menor intensidade, as tragédias atravessaram os anos de 2001, 2004, 2008 até 2011, quando a região serrana viveu o maior desastre natural do Brasil, com quase 1.000 mortes, 76 em Petrópolis. 2013, 33 pessoas morreram. Agora, a tragédia da semana passada, a maior da história do município. Estudos e diagnósticos sobre a ocupação da Serra do Mar não faltam. E Petrópolis tem um desses estudos extremamente detalhado. O documento é de 2017 e foi feito exatamente no 1º distrito, a região mais afetada pela tragédia da semana passada. O Plano para a Redução de Riscos levantou a situação de mais de 100 comunidades da região central, entre elas o Morro da Oficina e a Rua Tereza. As fotos mostram ocupações em áreas de altíssimo risco. O estudo aponta que mais de 15.000 moradias estão nessas regiões. Nabil Bonduque, professor de planejamento urbano da USP, diz que, apesar da chuva histórica, as perdas poderiam ter sido menores se essas providências já tivessem sido tomadas. Mas solução definitiva só com a transferência de quem mora em áreas de risco. Nós precisamos, nas nossas cidades, criar alternativas de habitação, principalmente em terrenos adequados para poder alojar a população de baixa renda, para aquelas que estão em situações de alto risco possam ser realocadas. A Prefeitura de Petrópolis declarou que o plano de redução de riscos não foi feito pela atual gestão e que o déficit habitacional é uma demanda de décadas. E ressaltou a importância da ajuda dos governos federal e estadual para implantar os projetos de habitação. Em Rio Branco, o rio Acre transbordou. Pontos turísticos amanheceram alagados e a prefeitura montou abrigos num parque de exposições. Em Jordão, o rio que corta a cidade subiu ainda mais. 76 famílias tiveram que sair de casa. Vamos ver então agora a previsão do tempo. Boa noite, Eliana. Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata. Boa noite para vocês. Amanhã é o último dia de temporal na Serra Fluminense. Os riscos de inundação e deslizamento estão mantidos, são classificados como altos nas áreas em laranja, que incluem outras partes do Rio de Janeiro até o norte do estado, além da zona da Mata Mineira e o norte de Minas, no caso das inundações. Quando a chuva perder força no centro-sul, a partir de quarta-feira, ela vai aumentar no centro-norte do Brasil como uma gangorra. Para a chuva diminuir numa região, tem que aumentar na outra. E vai ser no sul da Amazônia, onde vai chover mais nos próximos dias, o que pode agravar a situação do rio Acre em Rio Branco. Amanhã, além do Acre, Rondônia, grande parte do Amazonas, sul do Pará e Tocantins tem previsão de chuva forte. Também Maranhão, o norte e o leste de Mato Grosso, o centro-norte de Goiás, essa faixa aqui de Minas até a região serrana e também o leste de Santa Catarina. Inclusive, hoje choveu muito em Jaraguá do Sul. Teve enchente, vejam a força da enxurrada e teve também destelhamentos. Amanhã, Florianópolis, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília e São Luís estão na rota dos temporais. Palmas, Manaus, Rio Branco e Porto Velho também, Bonner. Então vamos ver os lugares que não estão nas rotas dos temporais e das chuvas.
Olha, só 4 áreas que não são muito grandes. Uma delas pega aqui, olha, a parte do agreste do sertão nordestino, entre o sul do Rio Grande do Norte e o extremo norte da Bahia. A outra, com muito sol também, vai aqui da região de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, até Diamantina, em Minas. A metade sul do Rio Grande do Sul. E essa área aqui, olha, de Campinas, no interior de São Paulo, até o litoral do estado, incluindo a região metropolitana. Na capital paulista, volta a chover só a partir de quinta-feira, quando para de chover na capital fluminense. O que se assemelha aqui nas duas é o calor. Vai ser uma semana típica de verão. E a estação entrou na reta final. Falta menos de um mês para ela terminar. E a tendência é essa aqui, olha, muita chuva no Amazonas, no Acre e em Rondônia, pancadas rápidas e bem pontuais no Nordeste, tempo seco no sul de Mato Grosso do Sul e em todo o sul do país, e a chuva forte, gente, que volta a Minas e a região serrana no início de março. Pelo menos, por enquanto, os meteorologistas dizem, Bonner e Renata, que não vai ser nada comparado com essas últimas tempestades. Que assim seja, então. Obrigado, Eliana. Fala pessoal, meu nome é Herbert do canal HB Informa News, o canal onde você fica informado sobre a previsão do tempo para a sua região. Quem gostar do conteúdo do vídeo, deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal.